Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para liberar uma palavra para o teu coração, para estar abençoando muito a sua vida. E como é bom nós estarmos juntos meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu sei que você já fez o seu devocional, você já orou, você já buscou, já teve o teu tempo com Deus e agora veio para cá para agregar mais algo espiritual para a sua vida, né? Para me dar essa oportunidade de nós juntos meditarmos na palavra do Senhor, e eu me sinto um privilegiado de sempre ter a tua companhia. É muito legal que tem gente que já tem o hábito de todos os dias, né, fazer comigo aqui o devocional, com Manhã de Paz, e sempre receber uma palavra de edificação. Gente que às vezes vai para a faculdade, vai para o colégio, tá no ônibus, tá no Uber, tá no táxi, tá no trem, né? Gente que tá trabalhando agora, fazendo suas atividades domésticas, outros que estão no trabalho, tirando o período do almoço, almoçando e meditando na palavra, se alimentando, outros que tomam café da manhã, né, ouvindo a palavra, não só o café espiritual, mas o café físico. E é muito bom você alimentar o seu espírito, principalmente nos tempos que nós temos vivido, né? Eu tenho falado sobre isso. Nunca foi tão importante você alimentar a sua alma com coisas boas, até porque você para ver as coisas, irmão, tem ao teu redor, é só notícia de desgraça, é só cada vez mais as coisas piorando, e se você colocar a tua esperança nessas coisas dessa terra, você só vai se frustrar. Então, olha para Cristo, medita na palavra, porque a palavra tem uma promessa sobre a nossa vida, e essa promessa que nos dá esperança de continuar crendo e permanecer até a volta de Jesus. Amém? Eu creio que Jesus vai voltar. Você crê? Eu creio no arrebatamento, estou na expectativa de a qualquer momento se encontrar com Ele. Você está preparado? Tem que se preparar e tem que estar todo dia pronto, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós estaremos com Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Obrigado, ó Pai, porque nós já temos o privilégio de iniciar esse dia e ouvir a Tua palavra, de receber de Ti, de se alimentar das coisas espirituais, pelaquilo que nós acabamos de ouvir, pelaquilo que ainda vamos ouvir. Vamos meditar na Tua palavra e nós cremos que o Senhor tem grandes coisas preparadas para a nossa vida nessa manhã. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pela vida, pelo fôlego. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, pela vida de Jesus, pela cruz, pelo Calvário. Obrigado, ó Pai, porque nós só estamos aqui porque um dia o Senhor entregou o Seu único Filho para morrer por nós. É por causa dele, por ele e através dele que nós estamos aqui falando do Teu amor e da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra fale não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos, ó Pai. Fale com essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo. Eu creio que ela não entrou aqui em vão, que o Senhor a trouxe aqui. Que ela ouça a Tua voz e que a Tua palavra gere vida, libertação e despertamento. No nome de Jesus eu oro por cada inscrito desse canal, cada colaborador, membro, intercessor, pessoas que sempre voltam aqui para estar difundindo o Teu Evangelho, para estar compartilhando o Teu reino. Nos ajude a ser aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro te dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E eu peço para você que ama a palavra do Senhor, já chegar como? Dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo aqui todo dia, você pode voltar às 6 da manhã, às 18 horas da noite, que sempre vai ter um vídeo de palavra, pregação poderosa para o teu coração. E vou dizer para você, olha, por esses meses assim, a gente tem postado mensagens muito edificantes. Pena que nem todo mundo é alcançado por essas palavras. Mas além de mensagens completas, além de trechos de pregação, Bíblia, papel e caneta, que é aqueles estudos bíblicos que a gente faz, sabe? Está sendo muito edificante. Perde não. Se eu fosse você, pro bem da tua alma, já se inscreveria nesse canal aí para não perder nada do que Deus tem feito através desse ministério, tá bom? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 5. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam,
houve uma fome na terra. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus filhos. E era o homem deste homem, Elimeleque, o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram ali ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Eu li o capítulo 1 de Ruth, do versículo 1 ao 5, já dá para entender mais ou menos o sentido que eu quero trazer para vocês. Bom, primeiro você entender que esse texto começa falando de uma família, ok? E uma família que vai se perder debaixo de uma tragédia que vai acontecer. Elimeleque, que é casado aqui com a Noemi, e que vão ter 2 filhos, Malom e Quilion. Eles habitam na terra de Belém, moram em Belém, e habitando nessa terra, vai vir sobre essa terra uma grande fome, e a fome vai fazer com que eles saiam de Belém de Judá, para tentar com a sua família sobreviverem em outra região. Eles procuram uma região que era um pouco próxima. Moabe não era muito distante de Belém, então Elimeleque, junto com a sua família, procura uma região chamada Moabe e vai para lá. O desespero faz ele para lá. Fome aparece na terra de Belém, e por causa da fome, ele, estando com a sua família, ele toma a decisão de sair de Belém de Judá e vai para Moabe. Quando ele chega em Moabe, ele vai morrer. Elimeleque morre, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, constroem família em Moabe, porém, com o passar também de alguns anos, vão morrer. Você vai perceber que Malom e Quilion, mesmo depois que construído uma família, eles morrem. Morre tanto Malom, como também morre Quilion. Deixando então as suas esposas, que eram moabitas, porque eles se casaram com mulheres moabitas, né? Malom e Quilion casaram-se com Ruth e Orfa. Não é isso? Deixa eu ver ali a expressão certa. É Orfa e Ruth. O nome de uma era Orfa e a outra era Ruth. Se casaram com essas mulheres, e essas mulheres eram moabitas. Porém ficaram viúvas, porque Malom e Quilion também morreu. E pior do que isso, a história de Noemi. Porque Noemi perdeu o seu marido, Elimeleque, e perdeu os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficando apenas as suas noras, Ruth e Orfa. De modo que Noemi então vai tentar se despedir dela para que elas saiam e venham reconstruir as vossas vidas, porque Noemi já estava idosa, não tinha condições de gerar, foi o que ela disse nas palavras dela, não ia dar mais filhos. Então Orfa volta para Moabe e Ruth decide ficar com Noemi. Aí ele escreve aquele versículo, né, que todo mundo gosta e fala: o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, tal. Né? Ruth decide ficar com Noemi, dizendo que não abandonaria a sua nora. Existem algumas verdades que é de suma importância nessa decisão que Elimeleque tem de sair para Moabe. Isso vai falar muito com você, muito, muito com você. Se você precisar de uma resposta de Deus, eu tenho certeza que a palavra de hoje ela vai direcionar muito o seu coração. Muito. Primeiro que você tem que entender, logo no capítulo 1, a expressão que o texto dá, porque essa expressão aqui denota para nós a ideia, desculpa, do tempo que Jael estava vivendo. Nos dias em que os juízes julgavam. Tá? O capítulo 1 fala sobre isso. Que Elimeleque decidiu sair nos dias em que os juízes julgavam. Porque nos dias que os juízes julgavam, apareceu uma fome
sobre Belém de Judá. Durante esse período, Elimeleque sai de Belém por causa da fome e vai para Moabe. Aí a Bíblia diz, no capítulo 1, que isso aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Qual a informação que a Bíblia dá para nós? Porque esse período, que era o período de juízes, logo no início, no período dos juízes, que os juízes julgavam Israel, era um período reconhecido na história, ou conhecido na história, como um período sombrio, cara. Muita idolatria. Israel estava na idolatria, Israel estava com colapso espiritual, Israel estava longe de Deus, Israel estava caminhando pelas suas próprias vontades, Israel estava se distanciando muito de Deus. E nesse período, entre aspas, de grande idolatria no meio do povo de Israel, Elimeleque decide sair de Judá. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que ele está tomando uma decisão num período que Israel não está bem espiritualmente para sair. Não está bem espiritualmente para decidir. Porque se há idolatria no meio do povo, o povo está caminhando pela influência da iniquidade. Ou seja, eles perderam a sensibilidade. Perderam o temor a Deus. Elimeleque toma uma decisão num período em que Israel perdeu o temor a Deus. Um período em que Israel perdeu a sensibilidade. No período em que Israel, se distanciou de Deus. No período em que Israel, grande parte está dentro do pecado. E é muito perigoso você tomar uma decisão quando você não tem mais sensibilidade do Espírito. Quando o pecado começa a dominar a tua vida e você age por impulso, age pelo pecado, age pelos seus desejos e não age pelo Espírito, não age pela palavra. Quando você está no pecado, quando você pede o temor a Deus, você também fica sem sensibilidade às coisas espirituais. E o problema de você não ter sensibilidade às coisas espirituais é que você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E você vai agir pela carne, vai viver pelos seus impulsos e as suas decisões vão te levar para caminhos errados. Caminhos perigosos. Não tome nenhuma atitude quando você não tem certeza do que fazer. Não tome nenhuma atitude quando Deus não te der a direção certa para tomar. Você precisa estar sensível à voz de Deus. E se o pecado estiver engessando você, você não vai ter sensibilidade para entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Existem pessoas que estão assim. Perderam a sensibilidade às coisas espirituais. Então ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ela não consegue mais ter temor a Deus. Ela não consegue mais preservar princípios na palavra de Deus. Ela vive a vida inteira pelos seus impulsos, pelas suas emoções, pelas suas decisões, tendo em vista que essas atitudes vão distanciá-la de Deus. No período em que os juízes julgavam, Elimeleque decidiu sair de Belém. Ele sai de Belém, vai para Moabe com a sua família. Preste atenção aqui. O problema aqui no texto não é ele sair. O problema no texto não é Elimeleque literalmente sair. Porque sair é algo normal da vida. Ninguém fica para sempre em um lugar. Ninguém permanece em um lugar a vida inteira. A transição é normal na vida do ser humano. As coisas mudam, evoluem, sabe? Transicionar é algo normal. Então o problema não é a transição. O problema aqui não é só o fato de sair. O problema não é ele sair, porque sair, ninguém permanece sempre no mesmo lugar. Às vezes você vai precisar sair, às vezes as coisas vão mudar, às vezes vão ter mudanças na sua vida, vão ter evoluções e algumas coisas serão realmente alteradas do seu lugar. Só que a questão aqui no texto não é Elimeleque sair. O problema é quando sair e para onde sair. Eu vou repetir isso. O problema é quando ele sai e para onde ele vai. Quando é o tempo de sair? É a hora de sair? É o momento de sair? Segundo, para onde ele vai? Qual é o local que ele vai?
Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que a terra de Moabe, durante um tempo, ela foi amaldiçoada. O próprio Deus se referiu a ela como maldita. Então, ele está trocando a terra de Belém, poxa, que é uma terra de promessa, uma terra de bênção. Olha o significado de Belém, casa do pão. Ele escolhe sair da casa do pão, da terra de Belém, da casa da bênção, do local da promessa, para ir para Moabe, cidade que era vista como maldita, amaldiçoada. Então o problema não é você sair, o problema é quando você sai e para onde vai. Para qualquer decisão que você tomar na sua vida, você precisa avaliar essas duas coisas que eu estou falando. Primeiro, quando? Segundo, para onde? Você tem que avaliar essas duas coisas. Será que é tempo de sair? Segundo, para onde eu vou sair? Será que é a hora de sair? Será que é o momento de sair? Será que é o momento... A questão, o problema não é você sair, o problema é quando sai. O problema é o tempo. O problema é você tomar uma decisão e não ser o tempo de Deus. O problema é você sair e Deus não quer que você saia. Tanto que você vai perceber que a decisão dele foi tão errada em relação a sair de Belém, que vai morrer ele em Moabe, vai morrer os filhos em Moabe, e vai ficar as noras e a esposa. Tudo viúva. Né? Tudo viúva. Fica tudo viúva. Por quê? Por causa das decisões erradas que foram tomadas no passado. Então o problema não é ele sair, o problema é quando ele está saindo e para onde ele está saindo. Ele está saindo para uma terra de maldição, ele está saindo para uma terra idólatra, ele está saindo para uma terra de gente que não tem compromisso com Deus, que adora outros deuses. Só que o pensamento está tão influenciado pela iniquidade que estava em Israel nesse tempo, que você não consegue ter sensibilidade para entender que o caminho que você está escolhendo não é bom. O caminho é ruim. E o tempo não é propício. A grande questão da vida não é você sair. A grande questão é tempo de sair? Deus quer que eu saia? É vontade dele eu sair? Está no momento de eu sair? Segundo, para onde eu vou? O que Deus tem para mim? Qual é o propósito dele para minha vida? Qual é o local que eu vou? Escolher a terra da maldição para ir, para habitar, é certamente alguém que perdeu há muito tempo a sensibilidade nas coisas espirituais. Habitando em terras malditas. Tendo em vista que estava num lugar que era conhecido como um lugar que viveria projetos e promessas de Deus fantásticas. Só que eu também não posso dizer que o que faz ele sair é a fome. Aparece uma grande fome na região de Belém, não só em Belém, em outros territórios que estavam próximos, e por causa da fome ele sai com a família. Porque a atitude dele gera o desespero, né? Ele está movido por um desespero, ele está desesperado, vendo a família, obviamente, passando necessidade, então ele vai para Moabe para tentar reconstruir a vida. Então, por causa do desespero, ele sai da cidade. E qual era a cidade que ele estava? Belém. Casa do pão. Ele sai da casa do pão, movido pelo desespero, para Moabe. Interessante a expressão, né? Belém significa casa do pão. No dia que falta alimento na casa do pão, ele vai para Moabe. E o que move a vida dele é o desespero. É por isso que eu não tenho que mover a minha vida por emoções, nem por necessidade. Eu tenho que mover a minha vida pelo propósito. Porque o coração do homem é enganoso. Até mesmo o desespero é perigoso. Porque atitudes geradas mediante um desespero, mediante uma precipitação, uma ansiedade, uma necessidade, pode me levar para caminhos distantes de Deus. Eu preciso ter cuidado com isso aqui. Porque é o desespero que faz ele sair da casa do pão. Casa do pão, que durante aquele período não tinha pão, mas tem pão. Só que o problema é que Deus pode estar provando
O problema é que Deus pode estar ensinando. O problema é que Deus pode estar querendo tratar com ele e às vezes por não querer viver o processo foge. Só que aí a direção errada vai te trazer resultados terríveis. Sabe? O desespero faz ele sair. Algumas pessoas movem certas atitudes por causa do desespero, por causa da necessidade, por causa... Não, eu tenho que fazer, eu tenho. E nessa de ter que fazer, acaba entrando em furada. Não se mova pelo desespero, nem por sentimento, nem por emoção. Se mova pelo propósito, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus sobre a sua vida. Elimeleque vai para Moabe. Lembrando que ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e que vão morrer em Moabe. Tanto Malom quanto Quilion, e também Elimeleque morre em Moabe. E é interessante o significado do nome dos filhos, né? Na verdade, para você entender um pouco melhor a história de Ruth, você precisa entender o significado dos filhos. O significado do nome dos filhos, como também o nome de Elimeleque, o nome de Noemi. Todos os nomes ali têm um significado interessante. Se você quer conhecer um pouco melhor a história de Ruth, você tem que estudar o significado dos nomes. Eu vou citar só 2. Olha o significado do nome de Malom e Quilion. Malom significa doença, ou quase morto. Quilion, Malom significa doença, né? Quilion significa quase morto. Essa, na verdade, é o significado. Malom significa doença e Quilion significa quase morto ou definhando. Aí você percebe, Elimeleque e Noemi estão gerando 2 filhos. E quando geram, colocam o nome de Malom e Quilion. E quem conhece um pouco a história dos judeus sabe que judeu não colocava o nome do filho por colocar. O nome era profético. Ou o nome era baseado no tempo que estava vivendo, ou o nome era baseado em algo que queria profetizar sobre o filho. Exemplo básico aí, bem rápido. Raquel, quando estava para ter o seu filho, que ela morre no parto, ela coloca o nome do garoto de Benoni. Ela está amaldiçoando o menino. Jacó não quer amaldiçoar o menino, aí muda o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha mão direita, para abençoar o filho. Mas Raquel queria colocar o nome voltado a uma maldição, a algo negativo que ela estava vivendo, porque Raquel morre no parto, né, de Benjamim. Então o judeu tinha muito isso, ou colocava o nome para profetizar, ou o nome era referente ao que ele viveu na vida, ou ao que ele está vivendo. Então olha o nome que está colocando nos filhos, Malom e Quilion, doença e quase morto. Talvez referindo ao processo que o próprio pai já estava passando, talvez processo de enfermidade, mas eu nunca, como pai, colocaria o nome do meu filho como Malom e Quilion. Então você percebe que Elimeleque e Noemi estão gerando doenças e morte. E providenciando isso para a vida do filho. Estão gerando, já desgraçando a vida do filho, né? Porque lá na frente eles vão morrer. Tanto Malom quanto Quilion morrem após a morte do pai. E é quase não impossível não morrer. Já declarando que o nome do filho vai ser doença e morte. O que você tem profetizado sobre seus filhos? O que você tem declarado sobre seus filhos? Se você tem declarado vida ou você tem declarado morte? Se tem declarado vida, ele vai viver vida. Se tem declarado morte, você vai viver a história que a tua língua contar. Sabe? Existem pessoas que estão constantemente amaldiçoando os seus dias com palavra de desgraça. Ah, porque eu não tenho nada, eu só sou infeliz, eu nunca tenho nada, eu não presto, eu vou morrer, é só desgraça. Fica o tempo todo se vitimizando e amaldiçoando a própria vida. E Provérbios diz que a vida e a morte está na língua, na saída da língua. Então o que você está gerando? Você está igual a Elimeleque gerando Malom e Quilion? E o resultado disso certamente vai ser morte. Então passe a profetizar vida e jamais declare palavras como essa, de morte, de desgraça sobre a vida dos outros, né? Eles vão para Moabe, Elimeleque, Malom, Quilion, Noemi. Eles vão ao campo de Moabe e você percebe que ali vai morrer todo mundo. Porque eles vão trocar a bênção pela maldição. O que significa Moabe? Maldição, terra maldita.
E Belém, casa do pão. Então eles estão trocando um lugar que era bênção pela maldição. Percebe a decisão errada que muitas das vezes nós tomamos, trocando a bênção pela maldição, saindo da direção de Deus, se precipitando, tomando atitude errada e trocando a bênção pela maldição, preferindo ficar com o pecado, preferindo ficar com aquilo que é errado, preferindo ficar com aquilo que te distancia de Deus, preferindo ficar com aquilo que te separa de Deus, preferindo ficar com coisas que só destroem a sua vida. Percebe isso? O texto afirma para nós que eles estão indo para o campo de Moabe, terra onde era considerada maldita. Se você tivesse sensibilidade com Deus, você nunca permaneceria em um lugar de terra maldita. Só que quando a iniquidade domina isso aqui, você não consegue mais medir as coisas. Tudo se torna comum, tudo se torna natural. Aí troca a bênção pela maldição. Tem gente assim, irmão, que sai tanto da direção de Deus que abre mão da salvação por causa de pecado, por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de oportunidade, de trabalho, por causa de proposta. Pessoas que estão abrindo mão do propósito pela proposta, sabe? Que preferem ficar com a terra da maldição do que com a terra da promessa. Aí eles foram para Moabe. E Elimeleque, os dois filhos, Malom e Quilion, vão morrer em Moabe. Eles morrem em Moabe. Por que morrem em Moabe? Porque decisões erradas geram morte. Eu vou repetir isso. Decisões erradas geram morte. As suas atitudes erradas vão gerar morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A decisão da desobediência vai gerar morte para a tua vida. Você precisa se ater às atitudes que você está tomando. Você precisa se preocupar com o posicionamento que você está tendo. Por quê? Porque uma decisão errada pode comprometer a tua casa inteira. Uma atitude errada pode comprometer a sua família. Decisões erradas geram morte. Aí o texto diz que Orfa e Ruth ficaram viúvas, porque morre Elimeleque, morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, fica Ruth, Orfa e Noemi, tudo viúva. Elas ficam viúvas por causa de decisões erradas que Elimeleque tomou lá atrás. Só que olha só, preste atenção aqui, ó. A atitude errada foi de Elimeleque. Ruth não tem nada a ver com essa história. Ela era moabita, passou a conhecer o Deus de Israel através da família que veio de Judá, de Belém de Judá, se converteu, e talvez ela não entenda por que está passando esse processo, porque como ela é casada com um dos filhos de Elimeleque, ela vai ter que passar pela dor do luto. Não tem nada a ver com a história, mas vai passar pelo processo porque é esposa. Isso acontece. Quando passa com um, o outro também sente. É uma só carne. Ela passa pelo processo do luto, ela passa pela perda e talvez ela não entenda o motivo de tanta dor. Ruth, que não tem nada a ver com a história, está passando por um sofrimento de viuvez, que perdeu o marido. Se está difícil para Ruth, imagina para Noemi. Perdeu o marido e os dois filhos. O que Ruth ainda não consegue entender é que essa perda aqui tem um propósito. Porque através da perda de Ruth, ela vai lá na frente conhecer um homem chamado Boaz. Quando ela se casa com Boaz, ela vai passar a entrar na genealogia. Quando ela entra na genealogia dele, você vai ver lá na frente Davi vindo da genealogia de Boaz. Então Ruth, ela vai ser bisavó de Davi. Poxa, Davi, um dos maiores reis que Israel teve, e maior do que isso, lá na frente nos evangelhos, Jesus vai vir da linhagem de Davi. Tudo por causa de uma Ruth. Por que eu falei sobre isso?
Porque ela está passando um processo de perda agora do marido que ela não entende. Ela pode não entender. Só que Deus tem um propósito de fazer algo muito grande aparecer na descendência dela. Talvez você está passando por perdas que agora você não entenda. Processos que agora você não entenda. Sofrimentos que você não entenda. E você questione, por que eu estou perdendo? Por que eu estou passando por isso? Por que esse luto? Por que eu perdi isso? Por que eu me frustrei com isso? Mas eu fiquei 10 anos colocando o meu coração nisso, a minha esperança nisso, e houve uma grande frustração. Calma. Que quando você está debaixo da vontade de Deus, as perdas que Deus permite vêm com propósito. Deus trabalha de acordo com o seu propósito. Deus trabalha de acordo com a vontade dele. E às vezes Deus usa situações como essa, como de perda, como de um grande luto, para que você chegue na direção que ele tem preparado. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e está tudo do avesso na tua vida. A casa está desmoronando. Você está desesperada, você está tentando procurar esperança, está tentando reagir e não consegue diante de tanta luta, tanta guerra que você está passando. Só que esse processo tem um propósito. É muito maior o que Deus está para fazer do que aquilo que você está vivendo agora. Ruth ainda não sabe de nada que vai acontecer, mas Deus está preparando uma história fantástica para a vida dela. Ela vai ser bisavó de Davi. Jesus lá na frente vai aparecer na linhagem de Davi e também vai aparecer na linhagem de Ruth, porque ela vai se casar com Boaz. E você vai ver Davi fazendo parte dessa genealogia. Uma perda que está levando ela para um grande propósito. O que é maior? O processo que você está vivendo ou o propósito que Deus vai te levar? Talvez você está dizendo agora que a dor é maior porque você ainda não viu o que Deus está preparando. Porque o que é maior para a vida dela? Ela perdeu o marido? Passar por um processo de dor? Ou através de todo esse processo, lá na frente, através da descendência dela, nascer Davi, através de Davi, na linhagem dele, nascer Jesus, que vai salvar toda a humanidade. Percebe? Perdas que são influenciadas com um propósito. O que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não precisa entender. Você só precisa confiar e obedecer, porque Deus está no controle de tudo. E eu termino essa palavra dizendo para você o seguinte, que a história de Ruth, ela fica marcada na nossa vida pelo menos com uma temática. Dentre tantas coisas que essa história poderia pregar para nós e nos ensinar, a história de Ruth me ensina que é um período de recomeço. Ruth perdeu, Noemi perdeu, todas passaram por um processo de dor, mas depois a Ruth ela recomeça a história dela, se casa com Boaz e vive uma vida diferente, uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você perdeu esse ano. Eu não sei o quanto você tem sofrido nessa vida. Mas uma coisa eu sei. Se você estiver em Deus, Deus vai te dar a oportunidade de recomeçar. E não importa o que você perdeu, não importa o quanto a vida te machucou, não importa as frustrações que você viveu, as decepções que você passou, não importa as crises que você sentiu. Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar. Recomece. Levanta a cabeça. Porque não tem jeito para o diabo, mas para você tem jeito. Não tem jeito para o inferno, mas para você tem jeito. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para você. O capítulo 1 de Ruth foi de muito choro. Mas o capítulo 2, a história já começa a mudar. A história já começa a virar. Sabe? Deus tem novas páginas para você. Deus tem novos períodos para você. Então, não seja influenciado pela desgraça que você vive no presente, pelo sofrimento do presente, porque maior é o que Deus tem para fazer. Recomeça, levanta a cabeça, porque esse ano ainda, e hoje ainda, é tempo de você recomeçar.
Você recebe essa palavra? Então coloca aqui nos comentários. Escreve aí, eu vou recomeçar. Eu decidi recomeçar. Toda perda tem um propósito. Deus está no controle de tudo. Eu não vou me precipitar. Eu não vou tomar decisão errada. Não sei, alguma coisa que você vê essa palavra que Deus falou no seu coração, coloca para consolidar a informação que você recebeu, declarando que essa palavra gerou vida dentro de você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que nos dá direção, palavra que nos dá vida, palavra que nos abençoa, que nos cura, que nos fortalece, que nos enche do teu espírito e nos dá vigor. Que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para ver essa palavra nesse momento. Que o Senhor venha trazer salvação, libertação, e que esse ano seja ano de recomeços sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela, em nome de Jesus. Eu abençoo o seu lar, declarando para ela um dia poderoso, um dia extraordinário na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Diz aí, Deus falou contigo? A palavra foi forte? Rapaz, Deus falou, hein? A palavra foi poderosa. Se Deus falou com você e você quer que mais pessoas ouçam essa palavra, faz o seguinte, compartilha com um amigo, com um colega, manda no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Aqui embaixo tem uma setinha tortinha aqui para você compartilhar. Compartilha essa setinha assim e você vai mandar para alguém que precisa ouvir a voz de Deus, beleza? Se você quiser ser membro desse canal e participar comigo nas lives, tendo prioridade de resposta, ajudar o meu ministério, enfim, aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Clica nesse botão azul e você vai receber um conteúdo exclusivo e vai ter certas prioridades, beleza? Se você só quiser abençoar o meu ministério, não, pastor, quero só abençoar o teu ministério, te ajudar para que você continue pregando a palavra do Senhor Jesus. Na descrição desse vídeo tem também o número da nossa conta e você vai poder estar semeando no nosso ministério, beleza? Faça isso com alegria, com amor, que Deus te abençoe, prospere a obra das suas mãos e creia nessa palavra que esse ano é ano de recomeço. Não importa o que você perdeu, não importa as guerras que você viveu, não importa a dor que você está sentindo, os processos que você viveu. O que importa é que Deus tem uma nova página, Deus tem uma nova história preparada para você. Deus te abençoe.